tarde. Declaro aberta esta audiência pública na qual trataremos de questões ligadas ao Plano de Preservação do Patrimônio e da Paisagem do município. Compõe a mesa nesta audiência Adalgisa Américos de Souza, Rafael Soares de Araújo, o secretário de Cultura e Economia Criativa, Fernando Pascoal de Oliveira, o secretário de Planejamento de Taubaté, Lúcio Fábio Araújo, o presidente do Conselho Municipal de Preservação de Patrimônio Artístico, Urbanístico, Arqueológico e Arquitetônico, professor mestre Benedito Assagra Ribas de Melo, a vice-presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, Natália Reco, acompanhada pela arquiteta Letícia Cursino e professora doutora Raquel Duarte Abdala, do Departamento de Ciências Sociais e Letras da Unital. Registro também a presença do senhor Márcio Carneiro, assessor parlamentar do vereador Boanerdi, e também Vinícius Nunes, assessor parlamentar da vereadora Thalita Cadeirante. Nesta audiência, acompanharemos o conteúdo apresentado pelos participantes e, após as explanações, os senhores vereadores presentes farão seus questionamentos. Você, munícipe que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 2 minutos para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está disponível aí mesmo, próximo às primeiras fileiras, e encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após a fala dos vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara de Taubaté também poderá participar enviando seu questionamento. Basta acessar www.câmarataubaté.sp.gov.br, ir até o menu TV Câmara e clicar em Participe ao vivo. Você também pode enviar seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12-3625-9525. Para que nossos trabalhos transcorram de forma organizada, contamos com a colaboração de todos os participantes para que evitem apartes e outras interrupções àquele que estiver fazendo uso da palavra. Dando início aos trabalhos, concedo então a palavra a Adalgisa Américo. Boa tarde a todos. Estendo os cumprimentos às autoridades e a todos presentes. É um prazer estar aqui numa quarta-feira e discutindo novamente, pela nossa segunda audiência do Plano de Preservação do Patrimônio Cultural e de Paisagem daqui da nossa cidade. Tenham todos uma excelente audiência. Passo a palavra ao Rafael Soares. Boa tarde, com imenso prazer que a gente realiza essa segunda audiência. Ela é muito importante para a execução, para a implementação e regulamentação desse plano de preservação de patrimônio. Queria cumprimentar os amigos e amigas que estão aqui presentes, queria cumprimentar em especial Tina Lopes, que acompanha a gente aqui, aos alunos da Unital. Cumprimentar o senhor Márcio Carneiro, que hoje trabalha aqui, nosso colega na Câmara, mas já foi secretário da cidade, um secretário muito atencioso ao patrimônio. Natália Novaes, nossa preciosidade, que não pôde vir na primeira audiência, que está aqui hoje. Enfim, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, que trabalharam muito. Cumprimento todo mundo que divide a mesa aqui comigo, com muito orgulho. São pessoas que incansavelmente lutam pelo patrimônio de Taubaté. E dizer que a gente tem um plano de preservação do patrimônio muito feliz, que atende às nossas expectativas. Fiquei muito orgulhoso quando eu vi o André Bazanella, do IFAM, representante regional do IFAM, dizendo que quer estender esse plano para todo o Brasil, Falo disso orgulhosamente já para todo o estado de São Paulo, que querem consultar o plano, podem pegar o de Taubaté. É um plano feliz, que cria um conselho de patrimônio com mais integrantes, que equitativo, entre sociedade civil e membros do poder público, cria um fundo municipal de cultura, de preservação do patrimônio, cria ferramentas de incentivo. Então, para a gente é muito importante e é muito bom estar aqui fazendo isso. Então, desejo que a gente tenha uma boa audiência e que esse plano esteja logo aí regulamentado e colocado em prática. Muito obrigado. Secretário Lúcio, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde a todos da mesa, pares, boa tarde professor Varalo, o estudante de arquitetura Lucas, que está aqui também, faz presente nessa audiência pública de grande relevância, que nós vamos tratar a minuta do plano de preservação do patrimônio histórico de Taubaté, do patrimônio cultural da paisagem de Taubaté. É importante
a gente ressaltar que esse plano de patrimônio está sendo desenhado e sendo projetado com muito carinho, com muita atenção, tanto pela Secretaria de Planejamento quanto pela Secretaria de Cultura, as secretarias também de Meio Ambiente, sendo bem efetiva a participação nele como um todo. É um plano que vem sendo elaborado há um longo tempo, então ele é realmente consistente, como o próprio Rafa já pronunciou aqui, que até o André, do IFAM, já salientou positivamente sobre esse plano. Quero agradecer a presença aqui também do Marcelo Samartim, secretário adjunto, da Lenina, nossa diretora de projetos institucionais, do Gabriel, que está aqui, nosso diretor de licenciamento urbanístico, da Débora, nossa gestora também, que está aqui, e agradecer a presença e a participação efetiva de todos. Esse é um plano de patrimônio para a cidade de Taubaté, mas com a mão de todos, para que a gente consiga fazer de fato um instrumento que gere pertencimento para todo o munícipe da cidade. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Próximo secretário, Fernando. Boa tarde a todos. Cumprimento as senhoras vereadores, a mesa. Gostaria de agradecer também e citar a presença da museóloga da Prefeitura de Taubaté, a Michele, e o paleógrafo Alberto, da área de museus, que hoje também são conselheiros do patrimônio histórico. Muita felicidade a gente poder participar desse momento tão importante para o patrimônio da cidade. A legislação precisa de uma atualização, que é justamente isso que a gente está propondo, uma atualização do próprio conselho, da composição do conselho, criação do fundo, novos mecanismos de incentivo para a preservação desse patrimônio e bem como novos critérios da gente poder preservar o nosso patrimônio para a posteridade. Desejo um excelente trabalho a todos. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Passo a palavra à professora Raquel. Boa tarde a todos. Realmente, de acordo com as pessoas que me antecederam nessa mesa, agradeço pelo convite. Acredito que esse seja um momento de extrema relevância para a cidade de Taubaté, que merece um instrumento à altura do seu patrimônio. E esse documento, como já foi aqui salientado, tem trazido importantes contribuições nesse processo, tem sido discutido, foi discutido no Conselho de Patrimônio. Além disso, foi elaborado dentro de um grupo de trabalho muito sério, responsável e competente, composto por especialistas. Então é disso que se trata, é por isso que estamos aqui hoje e eu estou feliz em poder representar aqui não só o Conselho de Patrimônio, do qual eu faço parte, mas também o curso de História da Universidade de Taubaté, onde nós desenvolvemos projetos de educação patrimonial e relevantes sobre o patrimônio de Taubaté. Muito obrigada. Obrigada, professora. Passa a palavra ao professor Benedito. Boa tarde a todos. Agradeço também a oportunidade aqui desta conversa e de explanarmos melhor o plano de ação para a defesa do patrimônio cultural. Saúdo a todos os presentes. Lamento as ausências que poderiam contribuir também ao nosso trabalho, mas o importante é que quem está aqui está com a qualidade, está com o interesse de construir uma política que seja um melhor instrumento para a defesa do patrimônio e conservação desse patrimônio da cidade. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, professor. Passa a palavra a Letícia. Natália, por favor, depois a Letícia fala que aí ela já vai para a apresentação. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença, dos que vieram, tanto servidores da Prefeitura, quanto do Conselho de Preservação de Patrimônio, Realmente eu concordo com a Raquel, é um momento muito feliz para o município de Taubaté, que está trazendo de forma inovadora um plano dessa magnitude. É interessante a gente lembrar que o plano ele foi construído já há por várias mãos há bastante tempo e teve a graça também de ter vários presidentes do Conselho de Patrimônio, tanto o Fernando quanto a Natália e agora o professor Benê. Então, é um momento de bastante orgulho mesmo e eu também espero que logo, logo a gente coloque esse plano em prática, Agora eu vou passar para a Letícia, que vai fazer o início da apresentação.
Eu aproveito para registrar, o Rafa já falou, mas seguindo o protocolo, presença da Natália Novaes, obrigada, instrutora de artes da Secretaria, representando a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo. Obrigada pela presença. E eu também queria falar o nome dos funcionários da Secretaria, mas eu não ia saber todos, secretário, então que bom que o senhor já falou. Obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Agradeço em nome da mesa a todos os presentes. Irei explanar um pouco agora sobre a minuta de lei do Plano de Preservação do Patrimônio Cultural e da Paisagem. Nessa segunda audiência pública, a gente vai tratar mais dos instrumentos que estão dentro da minuta. Na primeira, a gente trabalhou sobre o processo de construção, como se deu esse plano. E agora, então, a gente vai ver quais as soluções que estão apontadas na minuta para a gente ter, efetivamente, a preservação do patrimônio na nossa cidade. Só relembrando, então, um pouco da última reunião, onde a gente apresentou a construção do plano. Ele foi formado através de um grupo de trabalho do patrimônio, que foi feito na forma de rede colaborativa, onde qualquer pessoa da população poderia participar, além de instituições. A gente teve a participação bastante grande de instituições diversas, como o IFAM, as organizações da sociedade civil relacionadas ao tema, museus, tanto os públicos quanto os particulares da cidade. Então, a gente teve uma construção coletiva desse produto. Ele foi iniciado em 2018 com a organização inicial dos trabalhos. Em 2019, a gente teve a fase de estudos, debates e construção coletiva da minuta. Houve uma pausa devido à pandemia, né? E em 2022, retornamos à construção do plano com a revisão textual da minuta. E agora, no primeiro semestre de 2023, é a previsão de estar encaminhando essa minuta para a deliberação da Câmara Legislativa. Fizemos já uma primeira audiência, né, da construção, e desta primeira audiência até hoje já houveram algumas ações que a gente gostaria de pontuar aqui. Então, como a Raquel já abordou, a gente já trouxe essa revisão, né, essa minuta de lei para ser debatida também e deliberada pelo Conselho de Patrimônio. O Conselho, ele participou de todo o processo de construção, mas a gente quis realmente ter essa deliberação do Conselho. Então, eles também estão formalizando os apontamentos sobre a minuta que a gente vai estar recolhendo. Além disso, também a gente abriu a consulta pública para a minuta. Ela está aberta até sexta-feira, dia 12. Então, para todos os interessados que quiserem contribuir, está no site da Prefeitura e também está no link do Instagram da Secretaria de Planejamento, que é @CEPLAN-Taubaté. Vocês podem entrar através do link e realizar as contribuições. Lá tem a minuta, onde vocês podem realizar a leitura e também fazer as contribuições. A partir, então, hoje a gente está aqui nessa audiência, iremos recolher também os apontamentos advindos dessa audiência, além da consulta pública e dos apontamentos realizados pelo Conselho de Patrimônio. A gente vai estar formulando, então, uma revisão de acordo com esses apontamentos dessa última minuta. O que a gente vai apresentar hoje aqui para vocês da minuta estabelecida foi o que a gente disponibilizou na audiência pública. Mas já está vindo, né, algumas outras contribuições que porventura possam alterar algum item ou outro do que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje. Então, ainda estamos recebendo essas contribuições que podem contribuir para a melhoria da minuta. O que a minuta do Plano de Preservação trabalha e aponta? Como um primeiro tópico, a gente coloca aqui que a minuta ela vai abordar os critérios de análise dos projetos, como vão ser analisados os projetos na questão da interferência com o patrimônio cultural. Então, hoje ele é um pouco abstrato, essa análise.
a gente está trazendo alguns critérios para a gente conseguir estabelecer pelo menos um padrão de análise, seja pelo conselho, seja pelos analistas. E esses critérios são esses aqui, de visibilidade do bem tombado, de integridade da paisagem, as características que originaram a proteção e a ambiência desse bem, a estabilidade estrutural e a salubridade. Então, qualquer intervenção que venha a ser realizada, seja no bem preservado ou seja no seu entorno de preservação, ele tem que considerar, na sua elaboração de projeto, esses critérios. A gente aborda também a coexistência entre um bem protegido, principalmente aqui um bem tombado, e um novo edifício a ser construído no mesmo lote, né, principalmente. Essa coexistência ela é evidenciada no plano de patrimônio para que ela possa potencializar o bem tombado. Então, para haver essa coexistência entre o bem protegido e uma nova edificação, ele deve respeitar alguns critérios. Dentre eles, dar o uso ao bem tombado e restaurar se for necessário, manter um cronograma de manutenção periódica do bem e realizar um plano de educação patrimonial com pelo menos uma ação de educação patrimonial por ano. Então, essa é uma forma da gente conseguir dar visibilidade ao bem protegido, que eles, pelo menos uma vez por ano, esteja aberto à população e que possa ser realizada essa ação de educação patrimonial visando a preservação da memória e o pertencimento da população com esse local, né? Atualmente, já é possível haver essa coexistência, a gente está evidenciando ela no plano de patrimônio e colocando os critérios necessários. A gente também aborda sobre o Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural. O Conselho hoje, ele está descrito na Lei 55 de 94. Como dito na audiência pública passada, a intenção é que essa lei seja revogada. Então, a gente está trabalhando todas as temáticas importantes que estavam na Lei 55, está sendo trabalhada também nesse plano de preservação do patrimônio. Dentre eles, o Conselho. E a nossa intenção é de alterar a composição do Conselho, que hoje é formado por 7 membros, fazer a ampliação desse Conselho e trazer também a participação da sociedade civil, que hoje ele é um conselho fechado, formado por pessoas da Prefeitura de Taubaté e da universidade. Aqui está aonde a gente chegou enquanto composição do Conselho. Estamos discutindo ele também com o Conselho vigente atual, Conselho de Preservação do Patrimônio, que já realizou algumas observações quanto a essa composição. Irei passar aqui para vocês e também a audiência pública para a gente conseguir debater essas informações. Iremos recolher também as sugestões dos presentes. Então, ficariam 11 cadeiras dentro do Conselho. Hoje só existem os titulares. A gente está aqui propondo que tenha os titulares mais os suplentes. Então, são 11 cadeiras titulares, sendo uma da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, preferencialmente da área de Museus, Patrimônio e Arquivo Histórico, que é a pasta que cuida do patrimônio cultural dentro da Secretaria. Um representante da Secretaria de Planejamento, preferencialmente arquiteto ou com formação específica na área de restauração. Um representante da Secretaria de Educação, um do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, um da Secretaria de Obras, uma da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, preferencialmente do Departamento de Turismo, um professor de Arquitetura da Unital, um de História e 4 representantes da sociedade civil, sendo 2 deles com formação na área e 2 deles que possuem atuação.
Além dessa composição estruturada do Conselho, a gente traz também uma comissão permanente de educação patrimonial. Essa é uma comissão que estará vinculada ao Conselho de Patrimônio, com o objetivo de potencializar todas as ações de educação patrimonial que a gente traz no plano de patrimônio. Essa comissão ela será organizada de forma de rede colaborativa, assim como foi a construção deste plano. Então, a possibilidade da sociedade civil estar contribuindo e participando ativamente das ações de educação patrimonial e desenvolvendo, em conjunto com a comissão, as atividades a serem realizadas na cidade. E isso pode ser bem maleável, não tem um número máximo nem mínimo de integrantes, sendo articulado de acordo com o projeto que vai ser desenvolvido na época. Isso também facilita um pouco a nossa flexibilidade para trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo, ou se não com projetos específicos, que essa comissão pode estar à frente. Ela vai ter apenas um núcleo mínimo, para que esses projetos sempre a gente tenha a permanência da realização desses projetos, mas ela pode ser feita de forma, a composição dela pode ser maleável, em conjunto com a sociedade civil e instituições também. Vamos falar um pouco, então, sobre os instrumentos de proteção que o Plano de Preservação do Patrimônio vai tratar. Atualmente, no nosso município, a gente tem o tombamento como um instrumento de proteção principal do patrimônio cultural. Ele é o único existente hoje, através da Lei 55 de 94. E a gente vai trabalhar agora, a partir do plano de patrimônio, com uma série de outros instrumentos possíveis. Trazendo outras possibilidades de preservação além do tombamento. Esses instrumentos, eles já são trabalhados em grande forma pelo IPHAN, então a gente também trouxe essa referência federal para a nossa legislação e para a composição de como vai ser estruturado essa política pública no município. E a gente vai trabalhar aqui com inventário, com selo de valor cultural, o próprio tombamento, o registro, as áreas de proteção do ambiente cultural e as rotas culturais. Enquanto inventário, o objetivo dele é identificar e registrar as referências culturais de valor cultural para o grupo social, e ele é utilizado muito como um levantamento. Então, a gente registra o que se existe hoje, e esse registro ele já é uma forma de proteção por si só. Então, a gente consegue identificar e consegue ter um panorama geral da cidade, aonde que se encontram esses potenciais bens culturais, como que eles atuam hoje, e pode ser modificado ao longo do tempo, se a gente pensar enquanto bens imateriais, que podem acontecer de uma forma e ao longo do tempo irem se modificando. E o ideal até é que um único bem seja feito vários inventários sobre o mesmo bem ao longo do tempo, que isso vai registrar, inclusive, as mudanças temporais que ele vai sofrendo, sejam de bens imateriais ou bens materiais também. O inventário ele não vai infringir em uma restrição específica. Então, ele é uma forma de guarda da memória e de levantamento inicial para que se possa fazer ou não outras intervenções. A gente tem também o selo de valor cultural. Esse selo ele já é aplicado na cidade de São Paulo. A gente trouxe até um modelo que é utilizado aqui na cidade de São Paulo. E ele é um instrumento de proteção e classificação de um local de reconhecido valor cultural para um grupo de indivíduos. Ele é mais utilizado em locais, em regiões físicas, não tanto para bens imateriais, e principalmente em locais comerciais. Então, é uma forma de potencializar os comércios tradicionais da cidade, como um exemplo, Ele
marca, né, o que a gente propõe é que seja feita uma placa de identificação onde seja evidenciado esses patrimônios culturais que estão pela cidade e que já fazem parte da cultura popular da cidade, mas que não necessitam, né, não sejam assim, não necessita ser abordado de forma como um tombamento. Ele pode ser feito um selo de preservação cultural, evidenciando e potencializando esses bens culturais. Também terá o tombamento em si, né? Então é um instrumento administrativo que vai continuar existindo nessa nova legislação. Ele segue todo um rito administrativo, né? Então, ele já é mais incisivo enquanto às restrições, inclusive. E isso é uma outra possibilidade que daí, a gente tendo várias opções de instrumentos, o próprio tombamento ele fica mais evidenciado. Então, os bens que forem tombados, eles têm tanta pujança enquanto patrimônio cultural que se necessita um tombamento para aquele local. Os outros instrumentos, que temos aqui também é o registro. O registro ele é utilizado para bens imateriais. Então, ele registra celebrações, festas, modos de se fazer alguma coisa. Então, ele é muito relacionado a bens imateriais e é como se fosse um tombamento, entre aspas, dos bens imateriais. É uma forma de preservação maior dessas formas, desses bens culturais imateriais. E, por último, as rotas culturais. As rotas culturais, elas estão muito interligadas com o turismo e elas vêm com o objetivo de potencializar esses caminhos culturais que a gente tem ao longo da cidade, que pode ser usado tanto para o turismo quanto para fomentar a pertença, o pertencimento do cidadão, o conhecimento da história do município também. E trabalhado sinalização, projetos urbanísticos específicos para esse local. Então, esse é o objetivo das rotas culturais. Um outro instrumento que temos também aqui é a área de proteção do ambiente cultural, a APAC. Essa área, ela vem para proteger os conjuntos urbanos ou naturais que sejam de importância cultural para a identidade do município em sua diversidade e complexidade, abrangendo mais de um elemento, como os edifícios, os lugares, as paisagens e a imaterialidade. Então, eles são ambientes mais complexos, onde a gente tem uma estrutura maior de bens no mesmo local. Então, a gente trabalha ao mesmo tempo com a imaterialidade, com a paisagem, com os edifícios. E esse conjunto de elementos necessita de ser trabalhado de uma forma específica. Por isso, trouxemos esse outro instrumento, que é a APAC. Aqui na legislação, na minuta de lei, a gente propõe a criação de 3 áreas de APACs, no qual a gente chama de região cultural do centro. Essa região cultural do centro ela é subdividida na APAC do centro histórico, que é essa mais azul, onde ela vai do Convento Santa Clara até ali próximo ao Rosário. É um ambiente onde é mais visto construções sem recuo frontal, então as construções já diretamente com a porta e a janela voltada para a calçada, construções menores, normalmente térreo ou sobrados, né? Mais ou menos essa composição de paisagem. Temos aqui a outra, que é do corredor industrial, que ela vai da CTI até a Corosita, passando pela linha férrea, que faz essa unificação desse ambiente. Então, ela passa pelo sítio do Pica-Pau Amarelo, pela estação ferroviária, pela Juta e acaba lá na Corosita, que também é um patrimônio cultural tombado do município. Ela faz essa interligação da paisagem enquanto evolução industrial que a cidade teve, principalmente na sua primeira industrialização, com a criação dessas fábricas ao longo da ferrovia e essa ocupação
ao longo da linha férrea. Ela é formada mais por construções maiores, já com recuo, e também dialoga com o centro histórico. E por último, aqui em roxo, a gente tem a PAC da Santa Terezinha e Bom Conselho, que ela é uma transição entre essas outras duas. Então, ela apresenta tanto construções térreas e sobrados sem recuo, assim como construções maiores já com recuo. E ela une esses dois bens tombados da Santa Terezinha e do Bom Conselho, que também temos aqui fechando esse conjunto do complexo maior que a gente tem, do aglomerado de bens tombados na região central. Essa PAC, ela não tem restrição delimitada no plano de patrimônio. A nossa intenção é que ela seja regulamentada posteriormente à legislação, então vai ter uma regulamentação específica a ela, e que seja trabalhada de forma bem pontual. Então, é uma região bem ampla, a gente não vai estar aplicando restrições urbanísticas no local, mas a gente vai preservar a paisagem, principalmente através de sinalizações, das publicidades e propagandas, da ordenação dessas publicidades. Esse é o nosso objetivo, é sinalizar dentro do plano que esse é um ambiente especial, que deve ser tratado de uma forma especial, mas sem restrições urbanísticas imediatas. Agora eu vou passar a palavra à Natália, que vai continuar a apresentação. Eu queria aproveitar e registrar a presença do vereador Serginho, muito obrigada pela presença, e falar também que quem quiser, utilizar a tribuna, por favor, para se inscrever, porque assim que a Natália terminar a apresentação, a gente já começa a chamar quem quiser se inscrever para falar, tá? Muito obrigada. Boa tarde novamente. Eu vou dar continuidade aqui na apresentação. Então, como a Letícia estava expondo, os instrumentos de proteção. Agora eu vou falar um pouco dos instrumentos de valorização e incentivo à preservação. Eu vou citar aqui porque depois a gente vai falar um pouquinho de cada um. Primeiro, então, a educação patrimonial, um instrumento importantíssimo que a gente precisa e está tratando nesse plano, nessa minuta. A vigilância e fiscalização, outro instrumento super importante que a gente tem uma certa dificuldade na lei vigente. Os incentivos fiscais, o Fundo de Preservação do Patrimônio Cultural, o ordenamento que compõe a paisagem urbana da nossa cidade de Taubaté, a região da proteção dos mirantes. Então, a gente está oficializando alguns mirantes existentes e sinalizando novos mirantes, para compor essa paisagem, mirantes fixos. E a infração e penalidades contra o patrimônio cultural também é um tema que é pouco tratado hoje na Lei 55 e a gente está dando uma potencializada nesse tema. Então, vamos falar de educação patrimonial, Hoje a gente está aqui com a professora Raquel, que é uma estudiosa nessa área, e também com a Natália Novaes, que também é uma estudiosa nessa área da educação patrimonial, e contribuiu na construção desse plano, nesse tema. É importante falar que a educação patrimonial uma dos primeiros planos diretores que já conteve o tema da educação patrimonial foi o plano diretor de Taubaté, a Lei 412 de 2017. Até foi um fomento do Preserva Taubaté, especialmente a Regina Morgado, do Preserva, a saudosa Lívia Vierno. Então, a gente trouxe esse tema da educação patrimonial. O que é a educação patrimonial? É a gente passar, como a educação ambiental, a gente falar de patrimônio, não só para as crianças, para alunos, mas para a gente mesmo, adulto, em alguns ambientes da cidade, alguns ambientes culturais, está falando desse tema e está expondo a questão do patrimônio. É importante a gente falar que a gente só preserva aquilo que a gente conhece.
Então, a partir da educação patrimonial, o cidadão ele tem aquele patrimônio como seu e daí ele consegue defender e buscar a conservação e a manutenção desse bem. A educação patrimonial, lembrando só da primeira audiência, foi um dos temas onde foi formado um grupo, né, no grupo de patrimônio, é um dos eixos desta lei. Aqui é a região de proteção dos mirantes. Como eu falei, a gente tem alguns patrimônios na cidade que são paisagem, né? Vou citar, por exemplo, a paisagem da Várzea e a paisagem, por exemplo, do Mar de Morros lá da bacia do Una, né? Qual que é a nossa dificuldade? E a gente está implantando aqui a colocação de mirantes fixos. Então, a gente tem, por exemplo, alguns mirantes que eles já existem, e a ideia é fomentar o uso desses mirantes. Deixa eu ver aqui se eu consigo apontar. Aqui, por exemplo, é o mirante do Cristo Redentor. Aqui é o mirante ali do Itaim, né, da Três Marias, onde fica hoje a Defesa Civil. Aqui é o mirante do Belvedere e aqui o do Pinhão, né? Então, a gente está propondo a colocação desses mirantes fixos para a população ter um local aonde observar. Hoje, por exemplo, no plano diretor, a gente tem a área especial da Santa Terezinha da CTI, que é aquela paisagem que é para você ver da Dutra a Santa Terezinha CTI. Só que a gente sabe que não tem um local fixo, então é difícil para as pessoas que passam ali ter esse olhar para a cidade. Então, a ideia é ter pontos fixos com informativos da cidade para a pessoa entender o que ela está observando. Por exemplo, um novo aqui que a gente está pontuando é o mirante da Imaculada, aqui um pouco acima, essa estrelinha um pouco acima do Cristo Redentor. É uma paisagem que a gente consegue ver desde da Santa Terezinha, CTI e o Convento Santa Clara. Então, tem uma visão ampla dessa região. O Fundo de Preservação do Patrimônio Cultural. Esse é um outro instrumento super importante, que a partir de quando a gente estabelece algumas medidas, algumas ações, a pergunta que se faz mas aí, qual é o dinheiro que a gente vai usar para fazer essas ações? A ideia do Fundo Municipal de Preservação de Patrimônio é justamente essa, ter um aporte financeiro para que essas ações sejam de fato efetivadas. Então, aqui a gente está colocando, vou pegar aqui na minha... Colocamos alguns exemplos, por exemplo, de captação, dotação própria, né, do orçamento, doações, valores de multas aplicadas contra o patrimônio, né, compensações, contrapartidas financeiras, recursos provenientes de convênios, valores provenientes de contratos e convênios e de uma contribuição voluntária no IPTU. O plano está trazendo, assim como hoje tem a contribuição voluntária do Corpo de Bombeiros, de defesa dos animais, também uma contribuição voluntária que a população pode também contribuir com esse fundo. E a destinação é justamente o fomento dessas atividades, tanto de educação patrimonial quanto a própria preservação. A gente sabe hoje que um restauro de um bem tombado, dependendo da situação que ele está, é um produto caro, porque tem que ter um nível especializado de quem está fazendo esse tipo de projeto. Então, é muito importante que a gente tenha previsto um fundo de preservação de patrimônio. A gente está colocando também na lei alguns incentivos fiscais, né? Só lembrando, como a Letícia falou, a gente está discutindo o plano de preservação de patrimônio, conforme a minuta que foi apresentada na consulta pública. Depois dessa consulta, o que a gente fez? A consulta popular, né, na última audiência, consulta popular e algumas reuniões, tanto com o Conselho de Patrimônio, quanto com alguns grupos, que a gente, por exemplo, teve ontem uma reunião com Preserva Taubaté. Então, ou seja, a gente vai ter algumas alterações. Essa questão, por exemplo, do incentivo, a gente já tem até uma indicação do próprio secretário de Planejamento para a gente melhorar essas isenções para favorecer a manutenção e a conservação dos bens. Então, a isenção de IPTU
dos bens tombados. É importante falar que essa isenção do IPTU, hoje ela já existe. A gente está colocando como obrigação a conservação e a manutenção do bem. Então, para o proprietário ele ter esse incentivo, ele tem que comprovar ou apresentar um cronograma que esse bem vai ser conservado. Isso para os bens particulares. O desconto de IPTU nos imóveis que tiverem restrição dentro da APAC, como a Letícia falou, a APAC ela vai ser regulamentada posteriormente e, posteriormente, se houverem alguma restrição em alguns desses imóveis, vão ter incentivo também para esses proprietários. O desconto de 25% no ISS para atividades culturais que se instalarem dentro de patrimônio tombado. É importante falar que essas atividades e esse uso, ele vai ter uma análise especial, principalmente pelo Conselho de Patrimônio, né? Não é qualquer uso, mas a gente está fomentando o uso desse patrimônio. Hoje os estudos mostram que o uso do patrimônio ele ajuda a conservar e fazer a manutenção do bem, né? Aquele prédio que ele não tem uso acaba sendo mais fácil de degradar. O desconto de 15% do ISS para atividade diversa que se instalarem dentro do patrimônio tombado, a isenção de ISS sobre obras em bens tombados, isso é super importante também, porque a gente hoje tem alguns prédios particulares que vão fazer a sua obra, a sua reforma, o seu retrofit, né, que são as obras de adaptação, de adequação, de acessibilidade nesses prédios antigos, e ainda tem a taxa do ISS de obra. Então, a gente também está fazendo essa isenção justamente para favorecer essa conservação. É importante dizer que, caso cometa uma infração sobre patrimônio, o proprietário vai perder o benefício, e os benefícios são condicionados, como eu falei, à conservação e à manutenção do bem. Aqui a gente quis pontuar, no plano de preservação de patrimônio, a gente cita esses instrumentos urbanísticos que estão associados à preservação. Esses instrumentos urbanísticos, eles já estão regulamentados pelo plano diretor, mas a gente fez questão de pontuar isso no plano, no sentido de que, para indicar mesmo, esses instrumentos podem e devem ser usados para a preservação de patrimônio. Um desses instrumentos é a transferência do direito de construir. A gente tem no plano diretor. O que significa isso? É como a outorga onerosa. A outorga onerosa, você paga uma taxa para a prefeitura quando você vai construir um pouco a mais, um pouco ou até o máximo, né, do seu coeficiente de aproveitamento. A transferência do direito de construir é bem parecida. Quando o prédio é tombado, ele sofre uma restrição. Ou seja, aquele solo que ele tem o potencial para criar, esses andares, por exemplo, ele não vai poder construir, porque ele não vai derrubar o bem tombado para construir. O que o proprietário pode fazer? Vender esse solo criado para um outro particular. Então, a gente está pontuando um desses instrumentos que já é usado pelo Brasil, aqui em Taubaté também, para a questão do patrimônio. Outro instrumento urbanístico é o direito de preempção, né, que ele já está regulamentado também pelo plano diretor. O direito de preempção é a prefeitura sinalizando que tem interesse naquele local. Ou seja, quando a pessoa for vender, ela tem que comunicar à prefeitura primeiro. Esse direito de preempção é um instrumento que já é existente, já vem do Estatuto da Cidade, já está regulamentado no plano diretor, e a gente está sinalizando que ele também pode ser usado no patrimônio cultural da cidade. O estudo de impacto de vizinhança também já é um instrumento regulamentado. Hoje nós temos na Secretaria de Planejamento e na Prefeitura a instituição da Comissão de Análise de Estudo de Impacto de Vizinhança, onde o empreendedor, ao fazer o EIV, né, que é esse estudo, ele tem que apontar se tem na sua envoltória, perto do seu empreendimento, algum bem tombado. E aí sim, se tiver, a gente pode analisar e ver se é necessário uma contrapartida. A desapropriação, né, como todos sabem, que a prefeitura pode desapropriar quando for de interesse.
e a concessão real do direito de uso. Essa concessão real do direito de uso é um instrumento também já existente, que já era passível para um bem tombado, mas quisemos também sinalizar essa importância, porque é um dos instrumentos mais ligado à utilização do bem tombado. Então, de repente, a gente pode, em determinado bem, fazer essa concessão para um particular em troca, evidentemente, da conservação e da manutenção, e o particular usufruir desse bem. Aqui as ações do plano. Na Secretaria de Planejamento, a gente tem muita discussão relacionada aos planos, né? O plano diretor, plano de macrodrenagem, todos esses planos que são derivados principalmente do plano diretor, e a gente sempre fala, não adianta plano se a gente não tiver plano de ação. Então, a gente precisa ter o plano para a gente entender qual que é o rumo que a cidade deve tomar, mas a gente deve ter um plano de ação pontuando exatamente quais são as regulamentações, quais são os prazos que a gente precisa. Aí, nesse sentido, a gente fez essas ações que vão vir depois do plano. Então, a primeira, dessas ações é a regulamentação dos procedimentos de inventário. A gente colocou aqui nesse quadro, as ações de curto prazo, e colocamos também o responsável, Então, a regulamentação dos procedimentos de inventário, por exemplo, a gente tem um prazo de 6 meses, e o responsável é a Secretaria de Cultura. A regulamentação de procedimentos do instrumento do registro, também 1 ano, e Cultura. O regimento interno do Conselho de Patrimônio, com prazo de 6 meses, e pelo próprio Conselho de Patrimônio, ele que vai fazer esse regimento, A gente percebe a necessidade do Conselho ter um regimento, estabelecer como vão ser as atas, como são as decisões. O regimento vai colocar quando a população vai falar, como que vai ser estabelecidos os procedimentos internos de análise. A regulamentação dos elementos de paisagem, A gente sinalizou aqui o Código de Posturas. O Plano de Preservação de Patrimônio, ele dá essas diretrizes já iniciais do que deve ser preservado, do que deve ser limpo, mas o Código de Posturas que realmente vai falar exatamente como que deve ser feito. Código de Posturas esse que está em elaboração pela Secretaria. Tivemos algumas audiências aqui e está sendo tratado também desse tema. A criação do calendário anual para as ações de educação patrimonial. Então, como a gente disse no início, a ideia é que todo patrimônio tenha educação patrimonial, tenha ações durante o ano falando sobre isso, justamente para trazer a população. A ideia é fomentar isso cada vez mais. E a gente tem um prazo contínuo, Isso daqui é uma ação que deve ser contínua. E vai ser conduzida pela Comissão Permanente de Educação Patrimonial dentro do Conselho. Como a Letícia falou, a ideia é que essa comissão seja em formato de rede colaborativa, Está aqui a Raquel, os estudantes de História, e vai ser uma comissão super importante para fazer esse tipo de ação pela cidade. O plano de ação de requalificação e uso de todos os bens tombados, isso é super importante, porque é uma das principais queixas da população é essa questão, o uso do patrimônio. Cultura, Planejamento e Conselho de Patrimônio, no prazo de 1 ano. E a médio prazo também fizemos essa tabela. Primeiro, a elaboração das diretrizes de preservação dos bens, tombados existentes. Isso aqui é super importante, porque a partir dessa lei, a gente vai fazer uma análise desses decretos que existem hoje. A gente tem alguns decretos que são bem subjetivos, como, por exemplo, a da Várzea, do Paraíba. A gente tem uma fotografia tombada, então precisa ter uma revisão desses decretos para a gente entender como que é esse tombamento, quais são as diretrizes e entender mesmo como que a gente deve fazer para preservar esse bem. A sinalização dos bens protegidos, num prazo de 2 anos, pelo Turismo e Cultura.
A criação de programa de qualificação dos professores na educação, é justamente para fomentar a educação patrimonial. A criação de identidade visual do município, né? Pela Secretaria de Cultura, Planejamento e o Departamento de Turismo. A regulamentação das rotas culturais, 2 anos também, Cultura, Turismo e Planejamento, dando esse apoio. A regulamentação da região cultural do centro, 2 anos, Cultura e Planejamento. A criação dos planos museológicos, isso foi até uma recomendação do próprio secretário de Cultura, que também é super importante fazer essa regulamentação no prazo de 3 anos, também pela Secretaria de Cultura. A regulamentação das regiões do mirante, como a gente sinalizou, aqueles mirantes que devem ser fixos, como que vai ser feita essa regulamentação. E a elaboração do projeto de requalificação urbana da região cultural do centro, pelo planejamento. E a longo prazo as execuções, né? A execução do plano de ação para requalificação e o uso de todos os bens tombados, aí vai seguir o que o plano definir. E a execução de requalificação urbana da região cultural do centro. Também elaborar o cronograma para a finalização do projeto. E aqui está a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Cultura. A gente tentou explicar, né, alguns pontos mais importantes assim, da minuta que está lá disponível na consulta popular. Como a gente já falou, a consulta popular vai ficar aberta até sexta-feira, dia 12. E a gente precisa muito da colaboração da população, dos vereadores, dos servidores, que participem dessa consulta popular no sentido de contribuir, sugerir, questionar o plano para a gente construir cada vez mais esse plano em comunidade. Agradeço a todos. É isso. Obrigada, Natália. Nós vamos ver se temos alguma inscrição. Eu gostaria de registrar a presença, agradecer do vereador Dentinho e também do Felipe Mazui, assessor parlamentar do vereador Coletor Tigrão, e o presidente também, que passou por aqui também pela nossa audiência. Teve inscrição, Bruno? Nós não tivemos inscrições, eu vou passar a palavra para os vereadores pela ordem de chegada. Primeiro, então, o vereador Serginho e após o vereador Dentinho. Boa tarde a todos. A pessoa da vereadora Elisa, cumprimento todos os componentes da mesa. Vereadora Elisa, não gostaria de tratar de nenhum assunto especificamente, só dar os parabéns mesmo, né, por esta audiência, por estar conhecendo, né, o desenvolvimento desse trabalho importante, a participação da comunidade, como a Natália coloca, né, a participação da comunidade é muito importante. Então, só realçar, né, a Letícia já falando muito bem, já dominando bem aí o microfone aí, parabéns, Deus abençoe. E é só isso mesmo, tá? E parabéns a todos aí envolvidos nesse plano de preservação do patrimônio cultural e da paisagem. E vou fazer questão de ler a minuta aqui para poder contribuir no que for possível, né? Obviamente, depois, quando chegar na casa aqui, o projeto de lei mesmo, nós vamos ter que nos debruçar. Provavelmente a vereadora Elisa vai convocar também uma nova audiência pública já com o projeto na casa, para que a gente possa estar estudando mais detalhadamente aí, quem sabe, artigo por artigo, para facilitar, né, a compreensão daqueles que não podem vir, mas que nos assistem e compreender o que nós estamos discutindo aqui, né, quem sabe numa audiência artigo por artigo. Presidente, obrigado. Muito obrigada, vereador Serginho. Passa a palavra ao vereador Dentinho. (42 minutos), então tá bom. Boa tarde, senhora presidente, vereadora Elisa, parabenizo pela audiência pública. Só vou cumprimentar um da mesa, professor Benê, nosso futuro cidadão taubatiano. Esse ano irá receber o título de cidadão taubatiano aqui. Nosso secretário de Cultura, secretário de Planejamento, todos da mesa, obrigado pela presença. Nath, sempre... Eu vou ter uma filha desse jeito, rapaz. Ó. A minha filha arquiteta vai ser assim tão bem. Eu vou na linha do Serginho, a gente estava comentando bastante aqui, vereadora.
A gente falou assim, cadê a minuta, cadê a minuta? Ela falou, tá lá no site, vai procurar. Eu falei, opa, obrigado. Então agora a gente vai lá procurar no site. Nós vamos baixar, vamos imprimir, vamos estudar melhor, tal. Eu acho que é legal isso, é isso que eu ia estar pedindo. Algumas dúvidas que eu tive, o Serginho também vai ser a vereadora, vai vir. Nós estamos criando o Plano Municipal de Patrimônio e o Fundo Municipal. Ele virá em uma única lei? É uma única lei, né? Então, ótimo, daí fica mais fácil para a gente debater, discutir, votarmos tudo junto. Eu acho que é necessário, entendeu? Nós temos alguns problemas, né, de proteção de patrimônio. Até eu conversava com o vereador Serginho aqui assim, tá, eu tenho um patrimônio tombado, deixei cair, eu vou preso? Não, você vai tomar multa. Tá, e se eu não pagar a multa? Ah, eles vão tomar seu bem, eu não tenho bem para tomar, e aí? Você entendeu? Então, assim, são coisas a gente trabalhar. Eu gosto muito e vejo que a gente perde muito, e aí eu vou diretamente na minha igreja. Na minha igreja eu tenho bens da minha igreja que eu olho com tristeza. Uma delas é a Igreja do Rosário. Eu acho que deveria ser feita uma comissão de fazer projetos, porque nós temos dinheiro no governo estadual, no governo federal, para investir na preservação de patrimônio. A Igreja do Rosário é rica, era a Igreja dos Escravos, nós temos uma história linda. E nós, vicentinos, ali, nós fazíamos as nossas missas das festas regulamentares na Igreja do Rosário e atravessávamos para fazer a festa regulamentar dentro da nossa sede. Ela era usada, ela era bem usada, então a gente precisaria revitalizar. Hoje nós sabemos que está sendo revitalizada a Capela do Pilar, né? Dando-se um uso. Eu tenho brigado com o prefeito para que pudesse virar a Casa do Artesão, né? Quanto tempo? Faz 6 anos que eu estou nessa casa, 6 anos brigando pela Casa do Artesão, ter ali um espaço. Temos aí, eu estou conversando juntamente com o secretário Lúcio, para a gente conversar a respeito da Casas Pias, né? Foi nos apresentado um projeto que, ao meu ver e o meu entendimento, teria-se a preservação, conservação e o restauro da capela, que é onde pessoas foram batizadas, tiveram um casamento, tem uma história enorme. Iria se abrir a frente, acho que o Lúcio estava presente conosco, e abrir a frente, se fazer uma praça com acesso à municipalidade. E as casinhas, né, que são mais para cá, mais novas do que assim, elas seriam mantidas e afastadas e readaptadas com bares, startups, e dar uma nova movimentação. À esquerda, o projeto que foi nos apresentado lá aquele dia seria derrubar a parte de trás, manter-se a fachada e fazer-se um painel com fotos contando a história de Casas Pias. Como um projeto de preservação da capela e de um restauro, de um projeto cultural, de você ter um espaço cultural, eu achei fantástico. Então, até precisamos conversar de vir isso aí para a gente finalizar essa audiência pública aqui na casa também a respeito disso. Mas, porém, a gente tem vários outros tópicos. Você falou de mirantes mesmo, né? Então, o que eu queria, por exemplo, assim, às vezes eu barro, e a minha briga maior hoje chama-se Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Então, assim, gente, até onde eu colocar um I love Quiririm, eu estou tirando lá embaixo a visão do mirante. Não, eu estou valorizando o mirante. Porque, às vezes, você só tirar uma foto de um mirante, tá, que mirante que é esse? I love Quiririm, olha lá no Quiririm de Taubaté. Eu fui por I love City Help, Cidade de Socorro. Entendeu? Aí tinha lá um negocinho, todo mundo queria tirar foto no I love City Help. Entendeu? Então, assim, o turista que vem, muitas vezes, a gente começar a criar algo que valorize, ele não vai tirar algumas coisas, ele não vai tirar o valor do fundo, ele vai ter atrativos para poder valorizar e difundir mais esses bens tombados que nós temos, turísticos, né? Porque muitos dos nossos bens tombados, eles serão pontos turísticos, e a gente tem que amarrar isso tudo mais. Eu acho que nessa casa a gente se fala já de turismo há tempo, fala de tudo, mas ainda não anda. Por quê? Falta o dinheiro. E aonde a gente se amarra no dinheiro? Falta de projetos de poder ir lá e buscar. Sei que alguns estão na iniciativa privada, Casas Pias é uma delas, e a gente sabe que as igrejas estão na mitra,
o nosso Cristo Redentor, né, também está na mito, mas sei que tem uma conversa para poder ser utilizado pelo município. Então, mas fico contente. Vou na linha do Serginho. Eu espero que venha para essa casa, que a gente possa estar votando, conte conosco. E parabenizo, Lúcio, pelo trabalho, Fernando, Secretaria de Cultura, eu sei que está por trás também, um trabalho conjunto de vocês. Não se faz nada sozinho, são mãos que ajudam-nos a elaborar e a fazer um projeto. Conte com essa casa, só não conte com a vereadora Elisa, que ela vai votar contra, eu tenho certeza. Elisa, obrigado pelo carinho de sempre e obrigado pela presença. Obrigada, vereador. A gente viu várias ações, né? Não só da Secretaria de Planejamento, como das audiências aqui. E como o vereador falou, muitos envolvidos, né, nesse processo. E isso facilita muito para a hora da gente chegar no momento final dele, que é a votação, né? Isso vai nos ajudando bastante, nos dando entendimento cada vez maior. Então, é muito bacana esse processo. Lógico que não dá para fazer isso com todos os projetos de lei que estão aqui, mas se fosse possível, seria muito bacana, porque a gente teria discutido bastante, né? Eu vou passar para o Rafa fazer uma pergunta e depois, infelizmente, nós não tivemos nenhuma participação pelos telespectadores e nem de inscrições aqui, mas aí eu vou passar para a mesa fazer as considerações finais, tá bom? Bom, eu vou voltar no que foram pontos trazidos por mim na primeira audiência pública, né? E aí eu vou pegar o gancho da fala do vereador Dentinho, que ele falava sobre o sítio do Pica-Pau Amarelo. Realmente, a gente encontra na legislação algumas dificuldades em fazer intervenções em espaços que já são tombados, em monumentos paisagísticos ou arquitetônicos que já são tombados. Mas a gente pode, e aí eu acho que poderia aqui nesse plano contemplar de alguma maneira, eu não sei de que maneira isso pode acontecer, porque vai precisar de estudo de impacto financeiro, vai precisar passar pela análise técnica legislativa lá da prefeitura, mas criar ações de incentivo ou de isenção fiscal para empresários, para iniciativa privada, que no entorno desses monumentos tombados criem ações de educação patrimonial, ou que, enfim, ali, falando da Chácara do Visconde, se a gente tem dificuldade de trabalhar no sítio do Pica-Pau Amarelo, que o empresário que está no entorno faça do seu bar alguma coisa assim, o seu restaurante, alguma coisa que tenha a ver com essa temática, que explore isso, que traga, faça esse local ser um lugar temático, né, que trabalhe esse tema, que explore essa questão patrimonial que já é existente ali. Então, eu acho que se puder ter isso no plano, se puder chegar para casa com isso, seria importante, porque aqui a gente não consegue, aqui a Câmara não consegue muito alterar questões relacionadas à isenção e incentivo. Em outro ponto, eu vi aqui no artigo 100, na criação do Fundo de Preservação, que ele está de duração indeterminada. E eu não entendi por que esse fundo, por que especificamente está aqui duração indeterminada. É possível a gente colocar de duração permanente? Porque eu sinto que fica uma política pública um pouco... eu não entendo qual é a durabilidade dela. É a duração indeterminada, então isso vai ser regulamentado depois. Então uma gestão pode chegar e acabar com um fundo que é uma luta tão importante nossa. Então se aqui já puder estar escrito que é de duração permanente, eu acho que são os dois pontos para mim que são muito importantes. Acho que para a sociedade tabatiana também. E eu queria mais uma vez parabenizar a forma que esse plano foi construído e a forma como ele atende muito às demandas do setor artístico de Taubaté, do setor cultural, de todos nós que pensamos muito na preservação do patrimônio e da nossa identidade. Muito, muito, muito obrigado. Pode responder, secretário? E daí, se o senhor quiser já fazer as considerações finais. Tá ótimo. Muito bem salientado pelo Rafa aqui, essa ideia de potencializar o entorno também. E isso a gente consegue, de fato, com esse plano já, utilizando um instrumento que é o selo de valor cultural. Quando a gente fala do selo de valor cultural, ele está abrangendo todo o aspecto que contribui para potencializar a preservação do patrimônio que está ali naquele local. Então, no caso do sítio, se tiver comércio, se tiver tipo de empreendedor querendo fazer alguma coisa que potencialize o cuidado com o sítio, ele também vai solicitar esse selo de valor cultural e vai ser parametrizado também, vai ver se ele se enquadra de fato, e a partir disso a ideia é que ele tenha isenção também, percentuais específicos para potencializar o negócio dele e com isso dar uma infraestrutura melhor para o local. Vale salientar também
que dentro da Secretaria de Planejamento, na área de projetos, nós estudamos também a possibilidade de fazer um receptivo naquela área, potencializando também esse patrimônio muito significativo para a cidade e para a região. É o patrimônio mais visitado daqui do Vale do Paraíba, por crianças que vêm de diversas escolas, diversas cidades que nós temos aqui. Então, isso está sendo cuidado e tem que ser evidenciado de fato. Então, bem salientado pelo Rafa, já essa parte de como potencializar, e isso já está sendo contemplado de fato no plano. Esse plano, ele teve esse cuidado todo de ser trabalhado lentamente e agora está chegando na fase de aprovação e depois de implementação. O objetivo principal dele é dar uso para essas edificações. Edificações particulares, edificações públicas, porque como bem salientou o vereador Dentinho, junto com o vereador Serginho, nós temos diversos bens tombados na cidade de Taubaté que não conseguem ter o devido cuidado, em função, muitas vezes, de uma falta de conhecimento sobre a legislação, que daí a gente tem aquela mania de achar que, uma vez tombado, esquece, não dá para fazer nada, que não é uma verdade, isso está cada vez mais ficando transparente e claro para toda a sociedade. É possível, sim, fazer intervenções nesses bens tombados, desde que seja licenciado, desde que peça autorização e apresente projetos significativos para que sejam analisados, tanto pela municipalidade, quanto pelo CONDEFAT, como pelo IFAM, e a partir da validação disso, consiga-se utilizar. Nós temos o caso aí da Vila Santa Aleixo, que agora está sendo cuidada, que agora está conseguindo entrar na fase final, de fazer finalizar o restauro e deixar ela pronta para utilização, mas foi um processo, né? Um processo de passo a passo. Primeira parte, segunda parte, então faz a estrutura, faz o telhado, arruma recurso, vem o FID, financia, e agora chegou. Com a cultura chegou, conseguiu o financiamento final e consegue executar. Então, assim, esses bens precisam de cuidados, esses bens precisam de uma atenção nossa enquanto Poder Executivo, com instrumentos mais ágeis, que é o caso desse plano de patrimônio, não é de flexibilizar e ser permissível com nada, mas é apresentar ferramentas que consigam cuidar disso tudo. Nós, hoje, na cidade de Taubaté, nós temos praticamente instrumento único, que é o tombamento. E agora, com a apresentação desse plano de patrimônio, nós já arrumamos mais 6 outros possíveis instrumentos consistentes, que seriam inventário, selo de valor cultural, tombamento, registro, as áreas de proteção do ambiente cultural e as rotas culturais. Mas, além disso, deixar também aberto a possibilidade de conversa, de discussão, para aquela pessoa que quer cuidar daquele bem de fato, apresentar para a gente um plano de negócio. E daí a gente parametriza as 2 ou 3 coisas de fato, para criar de fato esse equilíbrio. O bem, a geração de renda e daí assim a utilização pela sociedade como um todo e no caso a municipalidade de Taubaté. É um plano que está na fase de apresentação de minuta, tem diversas contribuições para serem levadas em considerações, de reuniões que já foram feitas e que não deu tempo de colocar para a apresentação que está aqui, mas ele ainda está aberto e precisa da contribuição de todos. Quanto mais pessoas e entidades, grupos contribuir para ele, melhor ele vai ficar. Agora eu vou passar a palavra à Natália para... Só complementando o que o Lúcio falou, né? Até a questão do selo de valor cultural, é importante falar que esse instrumento, esse selo de valor cultural, também é uma ação de educação patrimonial, porque a gente tem mesmo esse paradigma que, como o Lúcio falou, quando é tombado, acabou. Parou, não pode fazer mais nada, tem toda aquela restrição. E o particular entende esse tombamento muitas vezes como um fardo, por não entender qual é a importância desse bem. Então, o selo de valor cultural também é uma ação de educação patrimonial, onde o estabelecimento vai atrás, né, dessa valorização. A gente cita como exemplo hoje, tem, por exemplo, a Padaria do Jarbas, que é um referencial para a cidade de Taubaté, o Bar do Pereba, e esses estabelecimentos, eles podem ter esses benefícios e serem valorizados para o que de fato eles são, né? Tem valor e ajudaram na construção da identidade da cidade. Então,
Só complementando isso, como é um instrumento também de educação patrimonial para quebrar esse paradigma contra o tombamento, né? Que a gente sabe que não é verdade, que precisa de um projeto, que precisa de apresentação. Tem critério, sim. Porque tem que ter uma preservação, mas ele é possível esse uso, né? Na verdade, a gente fomenta esse uso. Com relação à questão do Rafa, do fundo, né? A gente vai corrigir, porque concordo, né? A gente tem, o fundo ele não tem que ter prazo mesmo, tem que ter, e a gente vai corrigir essa questão, sim. Né? O fundo ele não está nascendo para ser de forma provisória, é uma medida, é um instrumento. Então, se dá esse entendimento, a gente vai corrigir, sim, na minuta, né? Fazer as considerações, então, só gostaria de agradecer mesmo a presença, né, de todos, as contribuições, e lembrar mais uma vez da consulta popular, né, como a Letícia falou, está no site da Prefeitura, da CEPLAN, e está no Instagram também da Secretaria de Planejamento. Acesse lá o nosso Instagram, que sempre a gente está colocando notícias, informações, que é tanto em todas as nossas questões lá, né? Desde planejamento urbano, nos projetos que a gente está executando, até na questão de licenciamento urbanístico. Então, a gente sempre está, toda semana, né, Lúcia, a gente está colocando lá informações, e a consulta popular está lá. A minuta está disponibilizada, essa minuta que a gente debateu hoje. O projeto, quando vier para a Câmara, ele vai estar com essas outras contribuições, essa contribuição do Rafa, essas contribuições da consulta popular, do próprio Conselho de Patrimônio, e a gente acha, né, a gente pretende que esse plano seja muito bem elaborado, redondinho, e que quando vem aqui para a Câmara tenha mais esse peso, né? Daí agradecer mesmo a todos. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Passo a palavra à Letícia. Queria agradecer em nome da Elisa, todos os presentes na mesa. Reforçar mais uma vez quanto à participação popular mesmo. É muito importante que todos participem, que todos tragam uma visão, porque cada um vai ter um olhar diferenciado para essa minuta, e é muito importante que essas outras visões da comunidade sejam levadas em consideração na apresentação da minuta. Por isso, mais uma vez, peço que vocês participem, colaborem, que estaremos aqui fazendo as adaptações necessárias. Obrigada, Letícia. Eu ia comentar que não tivemos participações aqui, mas que as pessoas ainda podem participar da consulta, né, até sexta-feira. Passo a palavra para o professor, por favor. Bom, eu agradeço também a oportunidade e queria celebrar também essa casa como espaço de discussão das questões da cidadania, de uma melhoria da cidade. Ao pensarmos políticas de preservação que facilitem o tombamento, que principalmente que façam com que o proprietário de um bem tombado tenha um bom negócio na mão, mas não como ele mesmo, a maioria acaba entendendo, um abacaxi para se descascar sozinho. E então, eu acho que a cidade vai ganhar como um todo na sua qualidade de vida, né? Eu também teria algumas considerações aqui, como falaram de incentivar o uso cultural no entorno do sítio do Pica-Pau, que também fosse estendida a esses proprietários, que não estão necessariamente no bem tombado, mas no seu entorno, o incentivo de isenção de ISS nas formas que a lei contempla. Então, seria uma maneira de fazer com que cada bem tombado fosse, de certa forma, uma acupuntura urbana que melhorasse o seu entorno também, né? E, nesse aspecto, eu até sugiro que a isenção para quem tem o bem tombado mesmo de fazer uma atividade cultural seja de 50% do ISS. Porque aí seria uma forma mesmo de fazer quase que uma política pública de incentivo cultural para esse bem. Eu comungo com o vereador também a preocupação com o conjunto do Rosário, porque além de uma igreja, que eu diria que a Fórum Igreja do Pilar, que é uma joia nacional, ela talvez seja a igreja mais bonita de Taubaté, e também tem uma qualidade acústica muito boa. Então, não só como uso de tempo, mas nós temos ali um auditório
para apresentações culturais no centro da cidade, pedindo ajuda. Agora que o Santo Aleixo, tá, vamos dizer assim, a criança está encaminhada já para a escola, né? Vamos ali. E outra que muito me preocupa também é uma destinação digna, não só do prédio, mas da própria cidade, para o Lopes Chaves, né? Eu acho que essas são as duas obras agora que chamam a nossa atenção. Algumas outras considerações nós já fizemos no Conselho, não precisam ser aqui rebatidas, né? Então, eu encerro aqui minha fala, mais uma vez agradecendo, agradeço a casa, agradeço a oportunidade dessa fala e principalmente essa possibilidade de, no conjunto, no coletivo, construirmos uma cidade e uma memória melhor. Obrigado. Obrigada, professor. Passo a palavra à professora. Eu reitero os meus agradecimentos à vereadora Elisa, ao Rafa e à Dalgisa. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estarmos aqui participando desse processo. Há muitos anos nós esperávamos por isso. Então, é um momento importante, como foi salientado aqui, o papel da educação patrimonial. Então, nós temos trabalhado muito nessas duas frentes, na frente da educação patrimonial e da história, do levantamento dessas informações. Então, o curso de História está à disposição, como sempre esteve, dessa cidade, para fazer esse trabalho. Eu estou aqui acompanhada de 8 alunos do curso de História e do curso de Letras. Também é muito importante que se diga isso, que esse é um projeto interdisciplinar que articula História e Letras nessa formação de futuros professores e de futuros munícipes cientes da sua participação municipal como cidadãos. Então, eu agradeço muito e espero ver o término desse trabalho tão bem conduzido, tão bem realizado, coletivamente, participativamente. Essas audiências públicas têm uma importância fundamental. Que bom que estão sendo realizadas, estamos muito felizes em ver a bom termo esse trabalho. Gostaria de lembrar também, como o professor Benê falou, né, estão aqui os outros membros do Conselho de Patrimônio, todo o Conselho aqui representado, todo o Conselho está aqui participando dessa audiência, assim como esteve na primeira audiência. Isso é muito importante que seja lembrado e salientado. E, além disso, desses patrimônios que já foram aqui mencionados, nós precisamos pensar também num outro patrimônio que tem uma relevância para a cidade de Taubaté muito grande, que é, esse ano nós temos o centenário da igreja de Nossa Senhora, de Santa Terezinha. Então, o centenário da igreja, essas efemérides são... As pinturas internas estão precisando de cuidado, sem dúvida nenhuma, né, professor Benê? E tantos outros patrimônios da nossa cidade. Então, finalizando, eu gostaria de lembrar a importância das informações. Então, o selo, eu acho que é uma iniciativa muito boa mesmo, o selo. E as placas de identificação, porque as pessoas não sabem o que significa aquele patrimônio, a história daquele patrimônio. Então, é nesse sentimento de parceria que nós podemos continuar colaborando. Muito obrigada. Obrigada, professora. Passa a palavra ao secretário. Bom, do ponto de vista da administração pública, compartilho a fala do Lúcio. Acho que ele já explanou bem o entendimento que nós temos com relação ao patrimônio. Queria agradecer o comprometimento dos vereadores, Serginho, Dentinho, presidente da casa, a vereadora Elisa, por ter convocado essa audiência pública de suma importância para o assunto. Eu acho que o patrimônio imaterial, por intermédio do registro, acho que tem bastante a ganhar, porque nós temos vários grupos de Moçambique, Maracatu, enfim, que precisam ser mapeados. Inclusive, isso ajuda na captação de recursos para manutenção e atividades culturais. Eu acho que isso fortalece esses grupos até para captação de recursos. Então, acho que o patrimônio imaterial, aqui foi bastante falado sobre as edificações, né? Mas eu acredito que o patrimônio imaterial também será muito beneficiado com a execução desse plano. Então, essas eram as minhas considerações. Muito obrigado. E a Secretaria de Cultura está à disposição também. Muito obrigada. Eu acho que foram bem discutidos, né? A professora também falou o quanto esse trabalho foi realizado conjuntamente, né? E quanta riqueza tem quando tem contribuições e quando tem a participação coletiva, né? A Letícia falou que cada um tem um olhar, né? E aí, juntando esses olhares, a gente consegue
avançar. E a Natália também falou uma coisa extremamente importante, que foi apresentado hoje também, sobre o plano de ação, né? Senão a gente fica no plano e não faz a ação. Então, que a gente consiga, e nosso papel de fiscalizador, fiscalizar, cobrar que essas ações aconteçam. E, se eu não me engano, o vereador Dentinho fez essa semana um requerimento, ou a semana passada, sobre as placas de identificação, não foi? Eu me lembro de ter visto esse requerimento. Parabenizo também o vereador que já está antecipando aí uma coisa que é necessária, né? Bom, discutidos de forma satisfatória os temas propostos para hoje, declaro encerrada esta audiência, agradecendo a presença de todos e agradecendo... Eu já agradeci a presença do presidente, que tinha passado por esta casa, por esta audiência, mas que agora está aqui de volta. Muito obrigada, presidente. Então, gostaria de agradecer a presença novamente do presidente e de todos, agradecendo também a você, telespectador da TV Câmara, que acompanhou nossos trabalhos. Uma boa tarde.